É isso aí, estamos começando mais um podcast dos Labareda, do canal Na Mira dos Labareda. E hoje eu tenho o enorme prazer em receber o meu amigo pastor Donizete Ávila, que faz parte do projeto Semeia Zona Leste, um projeto que faz vigília, um pregador da palavra de Deus, acima de tudo crente, salvo pela palavra, e está aqui comigo hoje para nós bater um papo descontraído e falar um pouco aí do Evangelho, dos acontecimentos que tem acontecido no dia a dia aí, e já tem a agenda do Semeia Zona Leste. Então nós vamos bater um papo legal aí. E Guerreirão, em primeiro lugar, seja bem-vindo aí no nosso podcast. Amém. Creio que é o primeiro dos muitos que virão aí, beleza? Glória a Deus. Sinta-se à vontade aí. E vamos bater um papo aí, vamos trocar umas informações. O bom daqui é que eu aprendo também bastante aqui, né? Amém. Aqui é um aprendendo com o outro, irmão. Irmãos, porque, assim, cada um tem uma história diferente, mas que, de certa forma, sentando e conversando, um vai aprendendo com o outro e vai pegando algumas experiências dentro do Evangelho, né? Que nem o pastor Marcos. Tem quanto tempo de ministério, meu pastor Marcos? Só aqui onde eu congrego, São Mateus, eu cheguei aqui em 2005. A minha esposa já estava, fazia um ano que ela estava no ministério, e aí eu logo em seguida cheguei, depois de quase um ano que ela já estava, aí eu cheguei. Então só no São Mateus eu tenho média aí de 15, 16 anos, né? Aí tem mais uma parte que eu fiquei com meu pai, né? Com meu saudoso pai, já era pastor, então ele dirigia uma congregação e eu sempre ia, né? Aceitei Jesus lá e sempre ia lá e enfim, comecei a gatinhar com ele. Aí depois eu comecei a dar meus passos aí e estamos caminhando até hoje. Mas você já tem No meu caso, eu não nasci no berço evangélico, né? Fui para a igreja, eu tinha aproximadamente 19 para 20 anos. Aceitei Jesus em 1997. Então, já tem uma estrada, né? Mais de 20 anos 97 para 2021, Guerreirão, tem... Mais ou menos 23 anos aí, aproximadamente. 23 a 24 anos. 24 anos já, agora vai para 25, Guerreirão. Então são... Nós já estamos 2022. 2022. Então são caminhos que foi trilhado dentro desse percurso e foram muitas experiências, né? Eu, por exemplo, congreguei no Belém. Hoje eu não congrego mais no Belém. Mas eu congreguei, dirigi igreja pelo Belém. Congreguei no Belém, acho que aproximadamente aí de uns 14 anos, eu congreguei no Belém, né? Então, a gente temos uma experiência. Hoje eu faço parte de uma igreja abençoada que está sobre a responsabilidade do pastor Washington Bezerra, também um pregador itinerante, um pregador da palavra de Deus, né? A igreja fica aqui situada em Itaquaquecetuba, que tem... por nome Visão do Altar, e é um ministério que me abraçou, né? Lá eu tenho liberdade, né, de junto com a minha esposa, junto com a minha família, fazer a obra de Deus. E na verdade nós nascemos para isso, né? Nós veio desse mundão aí perdido, Deus nos resgatou justamente para dar uma continuidade agora dentro daquilo que Ele tem nos chamado e nos proposto, né? Então eu agradeço a Deus, o pastor Marcos, eu louvo a Deus porque foi uma das pessoas que me pastoreou também, né? Quando eu passei pelo Madureira, fiquei no Madureira aí, acho que aproximadamente aí uns 8 anos mais ou menos, né? Fizemos vigílias também pelo Ministério do Madureira, e o pastor Marcos também foi um dos meus pastores aí também pelo Ministério do Madureira, e eu agradeço a Deus. Eu acho que, pastor Marcos, eu acho que a coisa mais gostosa que tem é quando você é amigo do pastor, né? Quando o pastor que te pastoreou tem assim, uma certa confiança, né? Não tem nada mais, nada menos para se dizer, assim, de novidade, né? de momentos maravilhosos que nós passamos junto aí, pregando a palavra, e enfim, não tem coisa melhor do que você ser reconhecido pelo seu pastor. Isso é bom. E falando nisso, a gente percebe que
que muitas pessoas não valorizam isso. Né? Sim. Não respeitam os seus líderes, né? Não respeitam os seus subordinados. E é por isso, irmãos, que muitas pessoas têm se perdido no meio da sua caminhada. Porque eu acho que, independente da idade, independente do ministério, se você tem um pastor, você tem que respeitar ele. Com certeza. Para que lá na frente, você possa também ter pessoas que respeitem o seu ministério. Não é assim, pastor? Eu tenho vivido isso no meu ministério, como o nosso irmão Donizete falou. Desculpa. Eu congrego no Madureira, já no campo de São Mateus, já há uns 15, 16 anos. E já boa parte desse tempo eu tenho pastoreado igreja. E eu tenho na igreja lá desde de criança ao ancião. E uma das coisas que você falou que é interessante, o ancião, às vezes, com aquele cabelo branco, aquilo ali é experiência de vida, né? Me chama meu pastor e tem um enorme respeito. Uma pessoa que serve para estar na posição de pai meu, de um instrutor meu, de me ensinar, né? Ele, meu pastor, me ensina isso aqui, então isso aí é gratificante, isso aí é reconhecer a autoridade que Deus delegou sobre a nossa vida. Isso é importante, o que o nosso irmão Donizete falou, porque o que acontece, guerreirão? Nós não somos melhores do que ninguém, né? Mas foi durante essa trajetória construída uma história. Exatamente. Né? E o nosso o nosso pastor presidente, o reverendo Herói Andrade, é o nosso pastor do campo de São Mateus. Ele tem um dizer que eu trago comigo. Quem não honra a história não serve para fazer parte dela. Não serve para fazer parte. Então, se eu quero fazer parte da tua história, parte da tua vida, eu preciso honrar a tua história. Exatamente. Eu preciso saber que você... E é um dos pontos interessantes de se discutir relacionado à igreja, porque quando você chega na igreja, você chega arrebentado. É verdade. Essa é a verdade. Ninguém vai para a igreja porque ele... que eu posso dizer, guerreiro? Ele vai para a igreja porque ele não tinha lugar nenhum para ir. Não, ele vai para a igreja porque ele já procurou todos os lugares e não encontrou. E ele achou que a última opção que ele tinha era procurar uma igreja. Pelo menos no meu caso foi assim. Então você chega na igreja todo arrebentado, guerreiro. Todo arrebentado, todo destruído. Família destruída, financeiro destruído. Então, você vai ali porque você já procurou vários lugares e chegou ali arrebentado. Aí o que acontece? Na maioria dos casos, você está ali, você recebe uma palavra de ânimo. Exatamente. Um profeta, alguém vem, profetiza sobre a tua vida ali, Deus usa como para entregar ali uma palavra profética na tua vida, que Deus vai fazer e tal, vai acontecer, e você entende que aquela palavra mexe com você lá dentro, desperta um desejo, né? Aciona aquele botãozinho que tem dentro da gente lá, dá um start e você vai para cima, você começa a ler, você começa a orar, você começa a ter uma vida de consagração num desejo de crescer no ministério. Exatamente. E o que tem acontecido muito que eu percebo? Quando Deus faz a obra na tua vida que o profeta, ele profetizou ali que Deus faria, na maioria dos casos não é aceito. Não é aceito. Tipo assim, você é aceito, chegar todo derrotado, mas quando você começa a desempenhar um trabalho ali dentro, por isso que é muito importante. Nós falamos aqui, um dia desse aqui, num bate-papo que nós estávamos tendo com o pastor Raimundo Paixão, e ele falou uma coisa muito importante. Ele falou que a maioria dos líderes peca quando chega numa igreja, quando ele assume uma igreja, ele tira o copastor da igreja, que é o que nós chamamos de segundo do pastor anterior. Ele fala, não, eu cheguei, agora quem dita as regras sou eu. A primeira coisa que ele faz é tirar o segundo. Quando, na verdade, o segundo é amigo dos que estão ali. Ele conhece todos os pontos. Então, o que acontece? Se você chegou arrebentado na igreja, Deus fez uma obra na tua vida, te levantou como um pregador, o que o líder ele precisa entender? Ele precisa entender que foi um ministério que Deus te deu. Um ministério que você desenvolveu. Melhor eu ter você apoiando você, pregando a palavra de Deus como um pregador, né? Do que tentar travar e o cara acabar se perdendo e voltar para aquela vida que ele vivia. Exatamente. Ou seja, é uma luta para trazer.
Mas para jogar fora É fácil. É fácil, fração de segundo. E Fácil. o que nós estamos falando aqui, nós não estamos falando mal de líder, mal de igreja. Deixar bem claro isso aí. Mas é o que tem acontecido, guerreirão. É verdade. É o que tem acontecido. Você que anda, que prega bastante por aí, você deve ter ciência disso aí. É verdade. Porque é muito fácil eu te abraçar quando você está arrebentado. Mas quando você está despontando no ministério, eu apoiar o teu ministério, aí já, em alguns casos, se torna mais difícil. Exatamente. Então, e o que acontece, pastor Marcos? Durante esse período de caminhada, né, que a gente tem passado por vários lugares, e enfim, o tempo, né, vai mostrando as dificuldades, algumas coisas que vêm acontecendo. E tem mudado muita coisa. Muita coisa. Uma coisa que eu fico observando é que é o seguinte, o que mudou muito foi a pregação da palavra. A pregação da palavra, ela não está sendo mais uma pregação transparente. Né? Você acha que está meio distorcido? Então, eu percebo, o que eu percebo? Eu percebo que é o seguinte, nós não estamos aqui para julgar, nem para falar mal de pregador, ou enfim, eu também sou um pregador da palavra, você também é um pregador da palavra, prega também por aí em vários ministérios, mas o que eu tenho sentido falta é daquela pregação com mais clareza. Sabe aquela pregação que a pessoa sai do culto não pelo movimento que ela viu, né? Não pelo grito do pregador, não por aquele cenário, né? que tem acontecido muito em cima dos púlpitos, mas aquela palavra que vai batendo, sabe? A pessoa vai, poxa, fomos ali num culto ali, rapaz, que palavra foi aquela? E aquela palavra vai trabalhando uma semana toda e a pessoa não esquece daquela pregação. Então eu tenho observado, pastor Marcos, que infelizmente os pregadores têm usado muitos artifícios, muitos jargões, porque eles não se contentam só com a pregação da palavra. E isso é um perigo, porque tem aquela questão também de quando ouve e não entende, o inimigo vem e arrebata. Exatamente. Isso é uma parábola que Jesus falou. Exatamente. Você entendeu? Então o que está acontecendo? O que está acontecendo é assim, e você pode ver que o próprio povo, o próprio ouvinte, já está mal acostumado com isso. Sim. Porque se não tiver um movimento, se não tiver um barulho, o culto não foi bom. E isso começa a ter um perigo na questão de começar a formar, na formação de obreiros. Exatamente. Porque assim, você começa a formar uma geração de pessoas que ele vai entender. É por isso que assim, deixando claro aqui, eu não sou contra quem faz, né? A questão da campanha. Mas o que acontece? É um perigo a pessoa ela entender que a igreja precisa viver apenas de campanha. E o que mantém o crente na presença de Deus, na verdade, não é a campanha. O que mantém o cristão na presença de Deus é a palavra. Então, o próprio Cristo falou, vós sois limpos pela palavra. Exatamente. Então, é uma purificação todos os dias pela palavra. Eu dou uma vacilada, eu vou para a Bíblia. Quando eu leio ali, eu vejo que aquilo que eu fiz não condiz com aquilo que Deus quer que eu faça. Então eu já vou me abstendo daquilo ali. Exatamente. Então, essa é o X da questão. A palavra fazer um efeito, porque pastor não muda ninguém. Ninguém tem esse poder de mudar ninguém. Se a palavra não mudar, guerreiro... Não tem como. A campanha é bom fazer uma campanha com fundamento, né? Pautado na palavra de Deus, enfim. E isso é muito bom movimentar a questão da fé, despertar na pessoa o desejo, vamos fazer aí tantos dias de oração e tal, enfim. É bom isso aí. Mas mais importante é viver a palavra. Exatamente. E para viver a palavra precisa entender o que prega. Exatamente. E o que acontece? E quando a pessoa... porque na verdade é isso. Qual é o pensamento de quem vai numa campanha? O pensamento de quem sai da sua casa para ir para uma campanha é de receber. Sim.
é de ter uma mudança, né? É de buscar uma cura, é de buscar uma porta de emprego, é de buscar uma profecia, né? Porque tem pessoas que tá tão acostumado com profecia que se ela for para a igreja e o profeta não falar com ela especificadamente, diretamente com ela, Deus não falou. E se ficar ligado no que o ministro tá pregando ali, porque quando você está pregando, você está falando em nome do Senhor. Exatamente. Você está sendo porta-voz de Deus ali. Exatamente. Correto? Então, se eu ficar ligado no que você está pregando, Deus fala comigo na palavra. Entendeu? No louvor. E hoje, então, foi como eu falei para você, pastor Marcos, que hoje os próprios pregadores, né, eu não estou aqui generalizando, porque assim, falando assim, dá até entender que nós não gostamos do movimento. Não, deixando claro que a gente gosta do movimento. Eu nasci no fogo pentecostal. E eu sou pentecostal de raiz. eu sou pentecostal de raiz. Eu gosto do... Só que eu me lembro, pastor Marcos, que, como eu já falei, eu tenho uns 23 anos de evangelho, não sou tão antigo assim dentro do evangelho, mas eu me lembro que quando a gente ia para um culto, a gente não ia preocupado em quem ia pregar. Sim. A nossa preocupação não era quem é que vai estar pregando. Não, a gente chegava lá, não sabia nem quem era o pregador. O pregador não precisava ser um pregador de nome, na mídia. Quem vai pregar hoje é a Dona Maria, que veio de chinelo. Sim, sim. E quando ela pegava no microfone para pregar, nós saía bêbado no poder de Deus, porque o culto foi maravilhoso, porque não se usava jargões para querer trazer a igreja para dentro daquilo que nós estamos fazendo, não. Sim. Entendeu? E para você ver, pastor Marcos, que falando nisso, me veio aqui aquela passagem de quando Elias, né, ele foge de Jezabel, e a Bíblia diz que ele deita ali debaixo de um pé de zimbro, né? E um anjo acorda ele por 2 vezes, e aí ele come um pão, bebe uma água, e aquele alimento fez ele caminhar por 40 dias, e ele entra onde? Ele entra numa caverna. E quando ele entra numa caverna, o que acontece? Deus ele quer falar com Elias. Porque o escolhido, aquele que é levantado por Deus, jamais o Senhor vai deixar de falar com ele. Sim. Mesmo ele estando na caverna. Sim. Mas Deus vai ter uma palavra para ele. O povo de Deus, o povo de Israel, eles vacilavam, Deus entregava na mão dos opressores. Exatamente. Mas você não vai ver em nenhum momento a Bíblia dizer que eles deixaram de ser povo de Deus. Exatamente. Deus falou, né? Eles continuavam sendo povo. Deus entregava na mão do opressor para quê? Para que eles voltassem para Deus. Exatamente. Então, continuando aqui o pensamento, só para nós entender aqui como que o povo está tão preocupado com o barulho e com o movimento, que o povo não tem ouvido e entendido a voz de Deus. Porque quando Elias ele entra na caverna, que de repente a Bíblia diz que veio um vento, que veio arrebentando tudo, ele falou assim, opa, Deus está no vento. No barulho. E Deus não estava no vento. E aí o texto continua dizendo que veio um fogo e arrebentando tudo e queimando tudo. Ele falou, opa, Deus está no fogo, e Deus não estava no fogo. Então passaram-se várias coisas que constitui-se, né, o barulho, né, o tremor, mas Deus não estava. Aonde Deus estava? Numa voz mansa e suave. Então, para você ver que o barulho tem atrapalhado tanto a igreja, o barulho tem atrapalhado tanto algumas pessoas que elas não estão conseguindo mais ouvir a voz de Deus, porque elas acham que Deus só fala através do barulho, né? Só se manifesta através do movimento. Pode se manifestar. Deus pode se manifestar através do barulho, através do movimento, mas nem todas as vezes. Às vezes Deus, ele quer falar sussurramente no ouvido da pessoa. Você me fez lembrar me fez lembrar do paralítico do tanque de Betesda. O camarada tá ali há 38 anos, em cima de uma cama, enfermo, e toda vez que ele entendia que ele poderia receber o milagre dele, no movimento das águas, alguém vinha e era colocado nas águas, era curado, e ele retardando a benção dele, esperando o movimento. Jesus falou para ele assim, quer ficar são? Ele falou, mas não tem ninguém que me coloca na água quando a água é movimentada, ou seja, quando há o acontecimento, não tem ninguém que me coloca lá. Jesus não estava falando do movimento, Jesus estava falando, eu estou perguntando se você quer ficar são. Exatamente. Tem outro caso também, quando Jesus vai curar
Jesus vai curar uma pessoa que é surdo e mudo. Jesus chama de canto à parte. Jesus tira do meio da multidão. Do meio da multidão. Porque tem hora que Deus quer em particular. Exatamente. Né? A gente precisa entender o propósito de Deus até no deserto. Quando ele te leva para um lugar quieto, naquela calmaria, ele está querendo falar alguma coisa. Jesus andou sozinho. Sozinho. Jesus andou sozinho por algumas vezes, porque o que a gente tem que entender é que é o seguinte, que se a palavra não fizer, nada faz. o grito do pregador não vai fazer. Não. E você entendeu? Não faz. Porque eu entendo assim, pastor Marcos, que até você meditando na palavra, você sente Deus falando com você. Entendeu? Através de um texto que você lê ali. É porque quando você lê ali, não aquela leitura costumeira, mas uma leitura a fim de obter algo de Deus ali. Você começa a ler, você começa a pegar uns negocinhos ali que... isso aqui é forte, esse negócio aqui. E na medida que você vai lendo ali, Guerreirão, você começa a sentir a presença. Exatamente. Você começa a ver Deus falando. Exatamente. E você sabe, pastor Marcos, que nem todas as vezes que a gente vai para a igreja é para pedir. É para receber. Na verdade, o apóstolo Paulo fala que nós vamos oferecer a Deus o nosso... corpo e sacrifício. Corpo e sacrifício. Sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Porque eu penso assim, não. Pedir, pedir, pede em casa. Entra no quarto, fecha a porta, fala com o pai secreto. Exatamente. Eu acho que o nosso dever de sair de casa para ir, né, ao templo, buscar a Deus, é entender que nós estamos ali para agradecer. Guerreiro, vamos polemizar aqui. Desculpa te cortar, mas você já pega essa linha. Então... você entende que se nós deixarmos de ir para a igreja, pedir e começarmos a ir para entregar, os cultos vai começar a mudar? Pronto. Era isso que eu ia dizer. Por quê? Porque na medida que a gente vai conversando aqui, vai trazendo uma revelação. Não, exatamente. É justamente isso. Sabe por quê, pastor Marcos? Porque é o seguinte, quem é leitor da Bíblia vai saber disso. Quem se desbruça na Bíblia e medita nela vai entender o que eu vou dizer aqui. Por quê? Você vai atrás de uma coisa que já é sua? Não. Não tem como. Não tem como. Você só vai atrás quando você perde. Exatamente. Exatamente. Quando você perde, você aí tem que buscar. Aí você corre atrás. Isso, exatamente. Então, eu não posso ir para a igreja atrás de uma coisa que já é minha. Rapaz, se nós começar a pular no mistério aqui, sabe por quê? Assusta, não. Eu vou deixar mais claro aqui. Eu vou deixar mais claro. Por quê? Que o nosso dever é ir para a igreja para agradecer a Deus. Né, para agradecer, para se renovar. Por quê? Porque... você fala para se encher. Exatamente. A comunhão entre irmãos. Pronto, exatamente. Esse é o valor do culto. Entendeu? Esse é o valor do culto. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 33, vai falar de todas as coisas que nós precisamos ali. Né? E ele fala assim, olha o lírio do vale. Né? Olha as aves. E ele começa a trazer uma par de situações que nós precisamos. Que o pessoal... E aí ele vai apertando mais. E aí ele vai apertando mais quando ele vai trazendo essa conversa, esse esclarecimento. E a pergunta é, você pode aumentar um côvado da tua vida? Não pode. Então não se preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã é cada dia o teu mal. E quando chega no versículo 33, que é o checkmate. É o checkmate. E ele vai dizer, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que eu preciso. Exatamente. Então veja bem, eu não posso ir atrás de uma coisa que já é minha. A morte da cruz do Calvário, Jesus já me deu tudo. Te deu esse direito. Já me deu esse direito, entendeu? Se eu sou filho, então logo eu sou herdeiro. Sim, vim para os que eram meus. Exatamente. Mas os meus não me receberam. Exatamente. Mas a todos quanto me receberem. Agora, o que é que eu tenho que fazer para que essas bênçãos cheguem até as minhas mãos? É minha. Mas vai ter um sacrifício? Vai ter um sacrifício. E qual é o sacrifício? Obedecer. É você obedecer. Você renunciar a si mesmo. Exatamente. Deuteronômio capítulo 28. Porque Jesus deixou bem claro, ninguém é obrigado
Exatamente. Mas aquele que quiser vir após mim, exatamente, aquele que quiser ser meu discípulo, exatamente, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz. Isso todos os dias. A partir do momento, pastor Marcos, que eu me comprometo em buscar a Deus, em espírito e em verdade, ele vai se comprometer também em me abençoar. Porque Deus também não vai dar nada de graça para ninguém. Você percebe quando Deus, no capítulo 6 de Josué, quando ele vai tomar a Jericó, Deus disse para ele: Josué, eu já dei. A terra já era deles. Eu já dei. Futuro em tuas mãos. Jericó, todos os seus valentes, já dei nas tuas mãos. Então, automaticamente, pelo pensamento e pela ótica da nossa imaginação, é o seguinte: então, se Deus me deu, então eu vou sentar aqui e vou cruzar meus braços. Não, senhor. Mas espera aí, Josué, você vai ter que entrar para dentro. Poxa, mas a cidade estava cercada. A cidade estava cercada. A Bíblia diz que ninguém entrava e ninguém saía por causa dos filhos de Israel. Mas espera aí, se Deus me deu, poxa, eu vou ter que ter esse esforço de entrar na cidade? Vai. E tem uma coisa, e depois que Josué entra na cidade, uma outra coisa, ele ia ter que rodear a cidade por 7 dias. Sim. 7 dias. Acabou? Não acabou. Mas peraí, mas Deus falou lá fora que me deu, que já tinha me dado. Mas só que é o seguinte, a questão de Deus ter dado não significa que nós temos que parar no tempo. Nós temos que obedecer tudo aquilo que Deus determinar para nós. Então disse Josué: você vai ter que entrar para dentro, você vai ter que fazer isso, para que o negócio venha na tua mão. Você entendeu? Porque se você ficar parado aí, você não vai conseguir. Deus deu a terra. Deus deu a terra. Mas cada palmo da terra, eles tiveram que brigar para tomar. Exatamente. E aí rodeou... E detalhe, guerreirão, dentro desse texto aí, eles entraram para dentro de uma terra que o inimigo estava, uma terra que já era deles. Exatamente. Se você for voltar atrás, lá no Gênesis, você vai ver que quando Deus faz uma promessa para Abraão sai fora e tal, ele habita em Canaã. Ele habita em Canaã e é próspero lá. Exatamente. Saíram de lá por quê? Por causa da fome. Isso. Então aí já entra já abre um leque da gente tentar entender que na maioria dos casos, eu falo com certeza, guerreirão, a melhor opção que nós temos quando nós estamos dentro de uma igreja e nós começamos a enfrentar, seja qual for a igreja, uma dificuldade, uma depressão espiritual, uma fome espiritual, a melhor coisa que tem a se fazer não é voltar para o Egito. Não é voltar para o Egito. Buscar comida, porque tudo aconteceu porque foram buscar comida no Egito. Exatamente. Por causa da fome. E às vezes a gente está dentro da igreja, é aí que volta aquela questão. Se você prega e o ouvinte não entende o que você pregou, ele começa a ficar com fome. Exatamente. Por quê? Porque ele vai para o culto, hoje aquele culto foi um barulho e tal. Ele se alimenta ali, ele fica eufórico, ele fica animado ali, mas quando ele sai dali e ele entra dentro da casa dele, guerreiro, nada mudou na vida dele. Nada mudou. Nada mudou. Porque ele simplesmente foi ali, ele saiu dali emocionado. E na verdade, o compromisso dele não é na totalidade para com Deus. O compromisso que ele coloca é de ir para o culto porque tem uma campanha. Sim. E se eu estou precisando, então eu estou indo para a campanha porque eu estou precisando. E na maioria dos casos, guerreiro, ele deixa de ir na igreja que ele congrega, que ele cerca a mesa, que ele participa da ceia. Ele deixa de ir na igreja dele para ir, hoje eu vou numa campanha ali e tal, porque, enfim... vai ter um profeta lá. Quando, na verdade, na igreja dele, o pastor dele que prega João 3,16, Deus não está lá. Poderia ter uma palavra que mudaria a história dele. Então, se pegar essa linha de raciocínio, no dia que a gente aprender a entregar, aí eu creio que... Deus também vai nos dar. Então, tem que ter uma entrega para poder receber. Eu falando disso aqui, a gente vai lembrando, né? E o que nós estamos falando aqui, irmão, não estamos jogando conversa fora. Sim. Nós não estamos aqui dizendo que você não pode ir para a igreja porque você tem uma necessidade. Sim. A igreja justamente é para os necessitados. Senão aí nós vamos acabar contradizendo que no início nós falamos que ninguém chega na igreja, às vezes, por vontade própria. Porque alguém levou. Exatamente, ou por uma necessidade. Ou por uma necessidade. Eu tive uma experiência uma vez de um rapaz, ele pediu para que eu fosse na casa dele. Eu fui na casa dele, bater um papo com ele lá,
e ele me falou que ele teve uma experiência que ele nunca tinha tido antes. E ele queria entender o que era aquilo. E quando ele começou a falar, eu vi que ele se emocionava bastante quando ele falava e tal, ele chorava. Enfim, tudo que ele falou para mim me deu a entender que a própria pessoa de Jesus se manifestou para ele. Ele falou que ele nunca tinha visto aquilo ali. Ele estava sedento de que alguém explicasse para ele o que era aquilo ali. Eu falei um pouco da palavra de Deus para ele, eu fiz o apelo, ele aceitou Jesus, foi para a igreja. Então, o que acontece? Esse caso é um caso isolado, um caso específico. Exatamente. Que aconteceu com ele. Então, há o caso de Paulo. O próprio Jesus foi evangelizar o Paulo para que ele se convertesse. Então, tem pessoas que têm essa, né? Mas as pessoas que não têm essa manifestação de receber uma visão, ou Deus falar fortemente com ele e ele ir por vontade própria, a maioria dos casos o camarada vai porque está doente, porque está com a vida financeira arrebentada, precisa de uma porta de emprego, o casamento está por um fio, ou ele está precisando de uma libertação, ele vai. Lembra do caso do pessoal que foi para ver o milagre de Lázaro? Sim. Então, é louvável ir para a igreja por causa da campanha. Mas é mais louvável ainda ficar por causa de Jesus. Ficar por causa de Jesus. Nós viemos por causa do milagre de Lázaro. Para ver o Lázaro. Vai por causa da campanha, mas fica por causa de Jesus. Então, aonde eu quero chegar com esse diálogo, pastor Marcos, é que as pessoas hoje, devido a isso, não estão preparados para ser aprovados. Não estão preparados para ser aprovados. Você acha que isso aí tem prejudicado um pouco nessa nova geração de... Porque assim, quando nós falamos nova geração, porque não é que nós somos os experts em ser... Não, ninguém aqui é ancião. Nós somos servos. Exatamente, mas estamos falando de mudanças assim, que houve. Porque assim, no ano de 2022 será levantada uma nova geração de líder.